Quantas decisões já foram tomadas sem que as pessoas percebessem que forças invisíveis estavam atuando nos bastidores? Quantas batalhas espirituais foram travadas sem que sequer soubéssemos? Agora, imagine o número de vezes que você se sentiu perdido, enquanto outros pareciam ter uma clareza quase sobrenatural sobre o que fazer. Já se perguntou o porquê disso acontecer? O discernimento espiritual não é privilégio de alguns escolhidos, mas sim uma arma poderosa dada por Deus àqueles que buscam a vitória nas batalhas espirituais da vida. Neste vídeo, vamos revelar as chaves fundamentais para você desenvolver o discernimento espiritual e finalmente triunfar nas guerras invisíveis. Prepare-se para um despertar. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador como este. Comente, eu quero ter discernimento espiritual. Também compartilhe se você já passou por alguma batalha espiritual. Sua experiência pode edificar vidas. E fique até o final, porque a última revelação vai transformar sua visão. Mas afinal, o que é discernimento espiritual? É a capacidade dada por Deus de perceber a verdade além das aparências. Não se trata de mera inteligência ou intuição humana. É uma sensibilidade profunda à voz do Espírito Santo, que nos permite enxergar aquilo que os olhos naturais não veem. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sem discernimento espiritual, corremos o risco de enxergar o mundo de forma distorcida, tomando decisões baseadas em sentimentos, opiniões humanas ou até nos enganos do inimigo. O discernimento é essencial para vencer as batalhas espirituais, pois a guerra é real e invisível. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos ensina claramente: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Sem discernimento, lutamos com armas erradas e contra inimigos que não são nossos verdadeiros inimigos. Quantos estão brigando com parentes ou amigos sem perceber que a guerra é espiritual? Quando não discernimos espiritualmente, abrimos portas para 3 perigosas consequências. A primeira delas é o engano e as falsas doutrinas. Sem discernimento, somos seduzidos por ensinos que parecem corretos, mas distorcem a verdade. 1 Timóteo capítulo 4 nos alerta: nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O segundo perigo são as decisões erradas. Muitos escolhem caminhos baseados apenas nas emoções ou conselhos humanos, sem buscar a direção de Deus. Isso pode causar relacionamentos tóxicos, negócios fracassados e até desilusões espirituais. O inimigo se aproveita das nossas escolhas erradas para nos enfraquecer. O terceiro perigo é o fracasso nas batalhas espirituais. Sem perceber os ataques do inimigo, não sabemos como reagir. O diabo se aproveita da ignorância para lançar pensamentos de medo, dúvida e desânimo. Agora que entendemos o perigo de viver sem discernimento espiritual, vamos à pergunta mais importante: como desenvolver essa poderosa capacidade dada por Deus? A Bíblia nos ensina 3 passos essenciais para alcançar essa maturidade espiritual. O primeiro deles é encher a mente com a palavra de Deus. O discernimento não nasce do nada. Ele vem do conhecimento profundo da verdade. E a verdade está na palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem conhecer a Bíblia, como poderemos discernir o certo do errado?
como reconheceremos os ataques sutis do inimigo ou saberemos para onde Deus quer nos conduzir. Muitos cristãos caem porque não conhecem as Escrituras. São facilmente enganados por ideologias, falsos ensinos e até por seus próprios sentimentos. Jesus venceu as tentações no deserto porque conhecia a palavra. Quando o diabo tentou distorcer as Escrituras, Jesus respondeu com autoridade, usando a verdade. Por isso, se você quer desenvolver o discernimento espiritual, comece hoje mesmo a mergulhar na Bíblia. Ela é sua espada, sua luz e seu escudo contra o engano. E lembre-se, a última revelação que traremos ao final deste vídeo vai abrir os seus olhos espirituais de uma forma que você nunca experimentou antes. Satanás tentou Jesus no deserto de todas as formas, mas em cada investida maligna, Jesus respondeu com a palavra. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, está escrito que o próprio Filho de Deus usou as Escrituras como arma poderosa para derrotar o inimigo. Se o próprio Cristo, perfeito e sem pecado, usou a palavra para vencer o diabo, quanto mais nós devemos fazer o mesmo para discernir os ataques espirituais e resistir firmes. Além da palavra, o segundo princípio essencial para desenvolver o discernimento espiritual é ter uma vida de oração constante e profunda intimidade com o Espírito Santo. Não se trata apenas de estudar, mas de viver uma comunhão verdadeira com Deus. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar e guiar em toda a verdade revelada por Deus. Jesus deixou essa promessa registrada em João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que quando oramos e buscamos intensamente a presença de Deus, nossa sensibilidade espiritual aumenta e começamos a perceber quando algo está errado. Passamos a sentir um incômodo no coração antes de tomar decisões precipitadas. Quantas vezes você já teve a sensação de que algo não estava certo, mesmo sem saber explicar? Esse alerta pode ter vindo diretamente do Espírito Santo tentando te proteger. Mas quando estamos distantes de Deus, acabamos ignorando esses avisos celestiais. Sem intimidade com o Espírito Santo, facilmente caímos em ciladas bem armadas, seduzidos por aquilo que parece bom, mas não vem de Deus. Por isso, a comunhão diária é indispensável para fortalecer o discernimento. O terceiro princípio é testar tudo o que chega até nós e reter apenas o que é bom. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, retende o bem. O discernimento espiritual exige sabedoria e uma análise criteriosa. Nem tudo que parece ser bom vem de Deus. Muitas vezes o inimigo se disfarça de anjo de luz, apenas para enganar e confundir até mesmo os escolhidos. Antes de aceitar qualquer ensinamento ou decisão, faça 3 perguntas cruciais que vão te proteger do engano. Primeiro, está alinhado com a palavra de Deus? Se o que você ouviu contradiz as Escrituras, descarte imediatamente. Segundo, confirmar-se na oração? Deus nunca é Deus de confusão. Se houver dúvida, espere até que a paz reine no seu espírito. Terceiro, produz bons frutos espirituais. Se aquilo gera amor, paz e justiça, vem de Deus. Mas se traz medo, divisão e engano, certamente não vem do Senhor. Se praticarmos esse princípio, nosso discernimento crescerá de forma poderosa e conseguiremos identificar as armadilhas antes que elas causem danos. Agora que aprendemos como desenvolver o discernimento espiritual, surge a grande questão: como usar essa poderosa arma para vencer as batalhas espirituais que enfrentamos todos os dias. A guerra espiritual é real e o inimigo não descansa tentando cegar, confundir e destruir os servos de Deus. Mas aquele que possui discernimento não cai nas ciladas do maligno. Vamos explorar agora 3 estratégias poderosas
para colocar o discernimento espiritual em prática e vencer qualquer batalha que o inimigo tente levantar contra nós. O primeiro passo é identificar a origem da batalha que estamos enfrentando. Nem toda luta vem de Deus, assim como nem todo sofrimento é causado pelo diabo. O discernimento nos ajuda a entender de onde vem cada situação. Algumas batalhas são permitidas por Deus para nos moldar e fortalecer a nossa fé, como aconteceu com Jó, que mesmo sendo íntegro, passou por duras provações, mas permaneceu fiel. Outras lutas são investidas diretas do diabo, que tenta nos enfraquecer e nos afastar de Deus, como no caso de Pedro, sobre quem Jesus disse: Satanás pediu para te peneirar como trigo. Também existem lutas que são consequências de nossas próprias escolhas erradas. Precisamos discernir cada situação para agir da maneira correta, sem culpar a Deus, ou dar espaço para o inimigo agir em nossas vidas. A segunda estratégia é usar corretamente a armadura espiritual que Deus nos deu. Paulo nos ensina isso em Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 17, quando descreve cada parte da armadura de Deus e sua importância para resistirmos no dia mau. Mas de que adianta conhecer cada peça da armadura se não soubermos como usá-la? O discernimento nos mostra exatamente como cada parte se torna uma arma poderosa contra o inimigo. O cinturão da verdade nos protege das mentiras do diabo. Com discernimento, sabemos o que é verdade e não nos deixamos enganar facilmente pelas ilusões deste mundo. A couraça da justiça guarda o nosso coração das acusações e das culpas que o inimigo tenta lançar sobre nós, lembrando que a nossa justiça vem de Cristo. O calçado da paz nos faz agir com sabedoria e evitar conflitos desnecessários. Com discernimento, aprendemos a manter a paz até mesmo em meio às guerras. O escudo da fé apaga todas as setas inflamadas do maligno, protegendo-nos das dúvidas, medos e inseguranças. O capacete da salvação protege nossa mente de pensamentos destrutivos, lembrando quem somos em Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se torna nossa arma mais poderosa quando usada com discernimento, assim como Jesus fez no deserto. Sem discernimento, podemos até estar armados, mas não saber como lutar. Com discernimento, cada peça da armadura se torna uma poderosa ferramenta para triunfarmos sobre as ciladas do inimigo. Uma das estratégias mais sutis do inimigo é nos fazer reagir da maneira errada durante as batalhas espirituais. Quem possui discernimento espiritual sabe agir com sabedoria e prudência. Se o ataque for espiritual, resista com firmeza. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jamais aceite os ataques espirituais de forma passiva. Combata-os com autoridade em oração, declarando a vitória que já nos foi dada por Cristo Jesus na cruz. Se for um teste permitido por Deus, a chave é a paciência e a confiança. Jó não murmurou, permaneceu fiel e, por isso, foi grandemente recompensado no final de sua provação. Se for fruto de uma decisão errada, reconheça, arrependa-se e peça a direção de Deus para corrigir o caminho. O discernimento nos livra da impulsividade, medo e desespero. Ele nos dá clareza sobre quando lutar, quando esperar e quando mudar de direção. Mas há um segredo poderoso sobre o discernimento espiritual que poucos conhecem. Agora chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Existe um princípio capaz de transformar completamente sua forma de lutar e vencer batalhas espirituais. O apóstolo Paulo revelou esse segredo em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Isso significa que quem não tem discernimento espiritual será facilmente enganado, enquanto quem o possui enxerga além do visível e age com sabedoria sobrenatural. Muitos desejam discernimento, mas poucos estão dispostos a pagar o preço para tê-lo. O discernimento espiritual não vem apenas do conhecimento bíblico ou da experiência. Ele nasce da profunda intimidade com Deus. Veja o exemplo de Daniel. Ele discernia mistérios, interpretava sonhos e enxergava realidades espirituais ocultas. Mas qual era o segredo de Daniel? Ele orava 3 vezes ao dia, independente das circunstâncias. Jejuava, buscava a santidade e não se contaminava com nada que o afastasse de Deus. Se queremos vencer qualquer batalha espiritual, precisamos viver como Daniel. Precisamos de uma vida de oração constante, santidade e total dependência do Espírito Santo. Uma das maiores vantagens do discernimento espiritual é o alerta antecipado antes do perigo. José discerniu que precisava fugir da esposa de Potifar antes de cair em pecado. O apóstolo Paulo também discerniu perigos nas cidades e evitou armadilhas mortais. Jesus, com total discernimento, sempre soube a intenção dos fariseus e nunca foi surpreendido. Quantas quedas espirituais poderiam ter sido evitadas se tivéssemos sensibilidade para ouvir os alertas do Espírito Santo? Quantas vezes ignoramos esses avisos? Se você já caiu em alguma armadilha do inimigo, talvez tenha negligenciado os sinais do Espírito Santo, mas hoje Deus está te chamando para despertar e ser vigilante. E por fim, o maior segredo do discernimento espiritual: você nunca luta sozinho. Muitos enfrentam suas guerras espirituais como se dependessem apenas da própria força. Mas a verdade é que a maior arma do discernimento é saber que quem luta por você é o próprio Deus. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, está escrito: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Quando temos discernimento, não entramos em guerras desnecessárias, não reagimos com ansiedade ou medo e não tentamos resolver tudo sozinhos. Sabemos que nossa força está em Deus. Agora que você sabe o que é o discernimento espiritual, como desenvolvê-lo e usá-lo para vencer qualquer batalha, a grande pergunta é: você está disposto a buscar essa sabedoria? Está pronto para viver uma vida de intimidade com Deus e enxergar o mundo com os olhos espirituais? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comente abaixo sua experiência. O seu testemunho pode edificar outras vidas e ajudar irmãos a se fortalecerem na fé. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.